Oh, amigo, fico feliz pelo respeito e compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada a sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para homenagear na noite de hoje, neste segundo domingo de setembro. É o segundo domingo, como sempre acontece, o programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre na companhia agradabilíssima de Dona Heloísa Pires, a filha de Herculano. Mas na noite de hoje, setembro, é o mês de nascimento de José Herculano Pires, o apóstolo de Kardec, como disse Emmanuel, o metro que melhor mediu Kardec. Mas eu não vou estar sozinho nessa empreitada de hoje. Estará fazendo companhia comigo com essa responsabilidade de homenagear Herculano, entrevistando Heloísa Pires, Leonardo Marmo Moreira, que escreve para Reformador e para O Consolador, duas das maiores publicações desse país. E com esses amigos, iremos sim homenagear Herculano, extraindo de Dona Heloísa coisas da vida de Herculano, da sua obra, das suas grandes lutas doutrinárias. Então será um programa excepcional. Tá? Então, sem mais delongas, antes de eu colocar os meus pares aqui, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de ouro, de homenagear um gênio, um homem que deu a vida pela luta do ideal, a saber, José Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec. Então, no mês do seu nascimento, fica aqui mas este arquivo histórico à disposição de todo o movimento espírita brasileiro e toda a sociedade humana. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, deixa eu botar a turma braba aqui, viu? 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre na companhia agradabilíssima de Dona Heloísa Pires, a filha do professor Herculano, né? Mas hoje à noite trouxemos alguém aqui, a tiracolo. Que tiracolo, hein, Dona Heloísa, né? Para brilhantar nosso programa e para ajudar nessa responsabilidade de homenagear Herculano, que é o querido articulista das Minas Gerais, de São João del Rei, que escreve para a revista Reformador da FEB e para a revista O Consolador, Leonardo Marmo Moreira, já conhecido. Temos um programa sobre Chico Xavier todo mês, não é? E vamos começar. Mas, Dona Heloísa, um momento que foi um momento de emoção para todos nós, né? Há alguns dias atrás, desencarnou o único filho homem de Herculano Pires, né? Herculano Ferraz Pires, o nosso querido Herculaninho. Dona Heloísa, muito boa noite. Eu queria que a senhora falasse, né? Seu irmão foi uma pessoa especial também na divulgação da obra do pai, não é, Dona Heloísa? Sempre na divulgação da obra do pai, na convivência com todas as irmãs, no tratamento dos próprios filhos,
sempre amoroso, sempre tranquilo, sempre sorridente, nunca tentou sobrepujar o pai ou se igualar, ele tinha um respeito muito grande pelo pai, todos nós. Então, é um menino lindo, numa casa com 4 tias, uma auxiliar, 3 irmãs. Herculaninho nunca discutiu, nunca brigou. A vida inteira dele, ele procurava acalmar, consolar. Vocês vão conhecê-lo no mundo espiritual até durante o sono. Alegre, risonho, amamos muito esse querido espírito que veio à Terra para nos exemplificar compreensão da doutrina espírita. Dona Heloísa, sobre Herculaninho ainda, mais uma pergunta, não é? Inclusive eu repliquei no fim de semana a entrevista com ele muito feliz de falar sobre o pai, mas Dona Heloísa, o Leonardo Marmo foi quem me passou a notícia, um pôster, né? E Marmo demonstrou a preocupação, e eu também tive, né? Assim que soube por ele, se a gente iria gravar esse programa, não é? Porque como é que Dona Heloísa está? A gente sabe que Dona Heloísa, no bom sentido da expressão, é muito apegada à família, tem muito amor pela família, não é? E se Dona Heloísa gravaria. Aí, quando eu liguei para Dona Heloísa, no próprio sábado, teria, não é, uma palestra, e foi fazer a palestra, e com a maior tranquilidade, né, disse que gravaria o programa. Aí eu me lembrei de Dona Virgínia, que até no velório de Herculano não admitiu que ninguém chorasse, né? Essa é a postura mesmo, né, Dona Heloísa, ante a partida de um ente querido? Eles estão mais vivos do que nós. Eles estão na pátria espiritual. Por que chorar? Se um filho vai para a Europa, todo mundo fica feliz. Se o marido vai estudar na França, agora, quando um ente querido tem uma oportunidade de voltar à pátria espiritual, a gente vai chorar? Isso seria ridículo. Agradecemos a Deus e ficamos felizes, porque, inclusive, podemos encontrá-los durante o sono. Não há separação, ligação telepática. Até a ciência hoje admite a telepatia, a ligação entre um que está na Lua e um na Terra, quando os instrumentos não deu certo. Então, nós temos o pensamento que é indestrutível, que vai onde desejamos e que permite ligações que nós vamos conhecer direito quando evoluirmos mais. Somos ainda crianças pequenas e já vemos tantas coisas maravilhosas. Dona Heloísa, então, eu não podia deixar de lembrar aqui a nossa homenagem a Herculaninho, e eu soube, quando conversei com Dona Heloísa no final de semana passado, que havia desencarnado também, feito a passagem para a vida espiritual, a filha de Herculano, Tatiana Pires, uma menina excelente. Eu conversei muito com Tatiana, né, quando fui gravar com Herculaninho, e que ela realizava um trabalho também importante na Paideia, né? Fica a nossa homenagem à sua sobrinha, viu, Dona Heloísa? Linda, obrigada, querida. Todo mundo que conheceu Tatiana se encantou. Ela desencarnou esse ano em maio, de repente. Mas sabemos e sempre soubemos que onde quer que ela esteja, ela está bem. Porque ela aceita trabalho, ela é séria, ela é competente, é espírita. Então, que ela receba também o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa saudade. E muito jovem, né? Agora, foi ela que veio receber o pai também, né? Dona Maria. Que lindo! E eram tão amigos, nossa, ele deve ter se sentido muito amparado. Bem, vamos agora, não é, entrevistar a Dona Heloísa. Dona Heloísa, sem querer colocar a senhora em saia justa, mas vamos para as perguntas, viu? Perguntas importantes, viu? Bom, Se eu estiver com a saia muito justa, eu falo assim: vou transferir para o meu amigo que é mais jovem. É mais bonito e mais inteligente. Pronto, e saio pela tangente.
Bom, o mais bonito aqui, a senhora só pode estar falando de mim, né? E puta, o mais modesto também, né? Chamarmos abrir a boca agora que a gente vai ver o que é beleza, viu, dona Heloísa? Leonardo Marmo, muito bonito, muito inteligente e muito alegre. A alegria me encanta sempre. E ele é tão humilde que a iluminação dele não é muito clara, que ele não quer ofuscar. Ele não quer ofuscar, viu? Marro, meu amigo, eu te dou a primazia da primeira pergunta para a dona Heloísa. Bom, primeiramente agradecer a generosidade da dona Ilza Pires. Eu sou um admirador da dona Ilza Pires, não só do professor Herculano Pires, obviamente, não só do professor Herculano, mas da dona Heloísa. Tivemos a oportunidade de assistir a dona Heloísa há muito tempo atrás, em Cambuquira, Minas Gerais. Uma vez ela foi fazer uma palestra lá na cidade no sul de Minas, e não só eu, minha família toda sempre gostou muito do trabalho da dona Heloísa Pires, além do trabalho do professor Culano, obviamente. Então, para mim é uma honra e uma alegria. Eu agradeço você, Bruno, poder me oferecer essa oportunidade. Agradeço muito estar com Muito a dona Heloísa obrigada. Pires. A minha primeira pergunta, dona Heloísa, é sobre aquela referência de uma obra muito importante do professor Culano Pires, que para muitos dirigentes é uma obra de cabeceira, inclusive, que é o Centro Espírita. O Centro Espírita do professor Herculano Pires é uma obra muito importante, e o pessoal usa até aquele trecho famoso que o professor Herculano escreveu, até na contracapa, o pessoal destaca muito bem, o pessoal da Paideia. É um trecho muito bonito, muito significativo, e é um livro que o professor Herculano Pires orienta, dá dicas para a direção da Casa Espírita, porque nós sabemos que o Centro Espírita ainda é e continuará sendo a célula principal do movimento. O professor Herculano Pires já sinalizava alguns problemas e alguns alertas para os dirigentes, para os trabalhadores. Eu gostaria de perguntar para a senhora, baseado nessa referência do Centro Espírita obviamente, em toda a experiência do professor Herculano e da senhora no movimento, como é que foi o professor Herculano Pires como dirigente espírita, como diretor dos trabalhos, presidente de centro, ou diretor da parte doutrinária, da parte mediúnica, e também, depois que ele partiu, como é que a senhora e os irmãos, a família, Dona Maria Virgínia, o Herculaninho, como é que a família pegou esse legado do Carbar Schutel e do desenvolvimento do trabalho no Centro Espírita? Eu queria que a senhora pudesse falar alguma coisa para nós sobre o trabalho no centro do Herculano e da No família. centro, dividimos tarefas sempre. O pai era especial, nós somos indivíduos comuns. Minha mãe, enquanto estava encarnada, também fez um trabalho lindo e havia auxiliar minha tia Lourdes, que foi criada como filho quando meu avô ficou viúvo e foi morar conosco. Era um hotel. E tia Lourdes também tomava conta do centro. Hoje dividimos tarefa com um grupo que há muitos anos está no centro. Tem a Rosana, tem uma porção, um grupo de mulheres e que trabalham muito bem. Confiamos, eu participo, vou uma vez por mês fazer palestra e com a ajuda de Deus, a tarefa continua auxiliando o nosso querido planeta. Dona Heloísa, a minha pergunta primeira é recapitulando algo que a senhora já falou em um de nossos programas, mas a noite de hoje é uma homenagem a Herculano e muita gente ainda não sabe, né? Dona Heloísa, eu queria que a senhora falasse do amor de Herculano pelos animais, né? E uma verdadeira revelação, o Herculano Pires era vegetariano. Vegetariano. A avó diz que brigava muito com o pai quando ele era criança, porque ele não suportava carne, frango, peixe, mas ela o amava tanto que respeitou. Era um amor em que o pai e a avó, todas as férias ele ia ver a mãe dele enquanto ela esteve viva. E ela vinha uma vez em todo férias do pai, quando ele estava mais descansado, ela vinha para nossa casa, alegre, brincalhona, ríamos o tempo todo com a avó Boninha e a tia Piquitita, que chamava Marília. Família alegre e feliz, o pai do pai partiu cedo. E o pai sempre foi na rua, em casa, em todo lugar,
alegria, respeito e coragem quando necessário. Sobre o centro espírita, ele tem apenas uma frase curta, eu vou falar para não tomar tempo. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, sua função e significação, o espiritismo seria o maior movimento reformador da Terra, da Terra. Infelizmente, ainda não sabemos bem, mas estamos aprendendo o valor, a importância da família espírita. Dona Heloísa, em Mármore, eu vou começar a segunda rodada dessa vez. Aí, Dona Heloísa, a gente sabe que tem um pessoal aí muito radical nos posicionamentos doutrinários, né? E que às vezes se utilizam até de Herculano, se dizem herculanistas, né? E de forma incompreensível até, né? Criticam muito, batem muito firme no querido doutor Bezerra de Menezes, né? Outra coisa que muita gente não sabe, eu queria que a senhora falasse, né? A importância que teve o Bezerra de Menezes na caminhada do próprio professor Herculano Pires. Meu Deus, temos que respeitar os grandes espíritos. Acredito em qualquer encarnado que é reencarnação de um desencarnado. E querem duvidar da grandeza do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres? Ele, para mim, aprendi com meu pai, é como um segundo pai. Sempre foi. Oro, agradeço e sei que ele cuida como cuidava encarnado de todos os necessitados. Aí querem criticar Kardec, querem dizer que espiritismo não é religião. Kardec fala na Revista Espírita que é religião, porque a palavra diz religar, que religa exatamente com Deus, e por isso é religião, ou querem transformar, nesse caso, em materialismo, ou num religiosismo terrível, como diz meu pai. Então, vamos estudar, praticar. Jesus, a nossa luz, e Kardec, o discípulo enviado por Jesus, porque na época de Jesus éramos menores ainda e não o compreendíamos. Agora estamos melhorando. Kardec tem que ser respeitado, não há possibilidade de atualizarmos, modificarmos, porque estamos ainda tentando nos atualizarmos na doutrina espírita. Existe uma lei, estudar Jesus, tentar praticar Jesus, ir melhorando. Estudar Kardec, o único enviado por Jesus e o único que teve assessoria constante da equipe do Espírito da Verdade. Humildade, trilhões de planetas, bilhões de irmãos. Não levantemos o nariz, fica ridículo. Não temos capacidade para nos compararmos aos grandes vultos do Espiritismo. Dona Heloísa, só mais uma coisinha, não é? O doutor Bezerra de Menezes, numa mensagem, ele foi decisivo na mudança de Herculano, não é? De cidade, não é? Em determinado momento. Sim, meu pai fez faculdade de filosofia, já com 40 anos, porque meu avô desencarnou muito cedo, meu pai era o filho mais velho. Assumiu a tarefa e tia Piquitite e tia Lourdes agradeciam que ele foi um pai para ele. Tio Renê, tio Geraldo também amavam o irmão. E o pai estava dando aula na faculdade de Araraquara, que era o sonho dele, professor universitário, formado em filosofia da educação pela USP, foi dando as aulas, morando lá, tranquilo, recebeu uma mensagem através do Chico Xavier, médium impecável, do doutor Adolfo Bezerra de Menezes, dizendo: Herculano, o seu lugar é em São Paulo. Ele imediatamente voltou para São Paulo, como naquele tempo Araraquara era longe, não dava para ele ficar indo e voltando. Ele largou a faculdade e voltou a trabalhar no jornal em 2 períodos e fazendo ainda trabalho de crítico literário. Então, ele obedeceu
amava, respeitava esse querido espírito, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, morreu pobre, atendia todos que precisavam gratuitamente. Marmo, passa a bola para você. Eu queria perguntar para a dona Heloísa Pires sobre aqueles livros maravilhosos da parceria de Chico Xavier com o Herculano Pires. Certamente um capítulo especial dentro das obras do professor Herculano. E muito se fala, né, dona Heloísa, da dificuldade que é encontrar o controle da concordância universal do ensino dos espíritos, a universalidade do ensino dos espíritos, ou controle universal dos espíritos, após Kardec, né? Porque Kardec usava o consenso para que as generalizações fossem o mais precisas possível. Então, é um ponto alto da obra kardeciana e que a gente vem tendo dificuldade em desenvolver. A senhora acha que aquele trabalho, com aquela carta de apresentação do Chico, a mensagem dos espíritos, de Emmanuel e outros, e o comentário, a análise crítica do professor Herculano Pires, já não seria um pequeno ensaio inicial, buscando essa concordância do ensino dos espíritos pós-Kardec, que ainda é um desafio para nós? O que a senhora acha disso? Eu acho que sim. Sempre Chico amava meu pai, sempre disse, Herculano, foi Emmanuel que disse, e a Nena Galves, que era como irmã de Chico, ela é o marido do seu Galves, publica no seu livro. Ela tem 2 livros lindos, Chico, Uma Luz em Nossas Vidas, e Para Sempre Chico, 2 nomes assim. E no livro ela diz, Emmanuel pediu para meu Herculano Pires escrever junto também. Escreveram 3 livros juntos, Diálogo dos Vivos e mais 2, porque ele dizia, um método que melhor mediu Kardec. O pai nunca colocou dúvida alguma sobre Kardec, sobre o aspecto religioso do espiritismo, sobre a importância de André Luiz em nosso esclarecimento, e corajoso, sempre que surgiram ilusões doutrinárias, incompreensões doutrinárias graves, como o corpo fluídico de Jesus. Os que levantaram essa hipótese já desencarnaram, já estão em trabalhos lindos, são nossos irmãos queridos, mas quando surgiu, o pai veio a público falar que era um absurdo, que Jesus nunca mentiu, que Rustem estava errado. E venceu finalmente, hoje é um homenageado, elogiado, e eu fico feliz. De vez em quando eu sou convidada para homenagear meu pai numa casa que na época, outra vez surgiu uma outra crítica, não lembro agora, numa outra época criticava, tirou livros do meu pai da livraria e agora compreende a importância do querido espírito José Herculano Pires. Isso é uma alegria para minha alma. Dona Heloísa, me diga uma coisa, a pergunta que o Marmo fez, já, em cima dela, eu queria perguntar também, né? Qual foi o sentimento de Herculano, né, de Dona Virgínia, né, quando partiu esse convite, né, de escrever junto com Emmanuel? Porque essa pergunta de Marmo, ela tem uma relevância muito grande, porque Herculano foi o único homem encarnado a ser parceiro de um espírito como Emmanuel, né? Qual foi o sentimento de Herculano quando recebeu esse convite? Tudo que era para ajudar o espiritismo, ele aceitava com tranquilidade. Quando era para defender, ele via com muita força, com muita coragem. Ele falava, eu não vim à Terra para brilhar, eu vim para divulgar a doutrina espírita. E doutrina espírita é Jesus e Kardec. Ninguém teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade constantemente, só Kardec. Então, há que respeitar. O pai é uma figura incrível, do lado de lá vocês vão ver. Humildade, alegria de viver, e respondeu também quando Chico Xavier pediu para ajudá-lo, que estavam dizendo que uma instituição muito querida, os que fizeram isso já estão no plano espiritual, mas
criticaram o evangelho, tiraram pedaços, mudaram o evangelho. E Chico falou: professor, me defenda, estão dizendo que eu que fiz isso. Meu pai falou: eu vou acabar um trabalho e escrevo um livro em sua defesa. Mas aí o pai demorava um pouco, o Chico falou: professor, por favor. Meu pai falava: nossa, o Chico nunca insistiu, deixa eu largar meu trabalho e escrever o livro para o Chico. Escreveu e entregou. Meu pai desencarnou logo em seguida, mas estava feliz. O livro defendia inteiramente Chico Xavier. E Chico também ficou feliz. Foi muito bonito esse acontecimento. Barmo, contigo. Dona Luísa Pires, eu já vi uma entrevista que está na internet, o pessoal, acho que de São Carlos, onde eu morei um tempo, inclusive, fez com a Dona Maria Virgínia, acho que foi no um ano antes dela desencarnar, acho que foi 99 para 2000, e fizeram uma entrevista com a Dona Maria Virgínia, e ela comentou que quando o Chico Xavier visitava o professor Herculano em São Paulo algumas vezes, eles ficavam impressionados porque a casa recendia perfumes, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa experiência com o Chico, essa experiência pessoal da família com o Chico, né? Eu lembro também daquela foto, que para mim é uma foto muito bonita, do Chico com o professor Herculano e o Valdo Vieira. Acho que é de 66, né? Acho que é de 66. O professor Herculano parece que visitou o Chico e o Valdo. Como é que eram essas visitas, dona Heloísa? Só poderia falar alguma coisa para nós desse contato entre o Chico e o professor Herculano? Sempre que Chico chegava em São Paulo, ele queria visitar meu pai. E vinham Nina Galves, seu Galves e Chico. E ficava até tarde. Quando aparecia o perfume, Chico ficava incomodado. É um fato inabitual, um efeito físico. Ele saía de fininho, sumia. Só voltava quando paravam de comentar esse perfume. Então já sabíamos, não era para alguém comentar, era para fingir que não sentia. Mas começava o perfume, Chico se afastava, como se dissesse: eu não sou responsável, é espiritualidade. Chico é querido, alegre, brincalhão. Escrevia cartinhas para minha mãe e desenhava florzinhas. Um espírito encantador. Muito amigos, ele e meu pai. Dona Heloísa, então, eu queria saber de Dona Virgínia, né? O Marmo se referiu a uma gravação com ela muito importante, né? Hoje a gente tem alguns grupos, né, que aventam do Chico Xavier ser a reencarnação de Allan Kardec, né? Dona Ai, que Mas por que essa ignorância? sobre Herculano, a gente conhece muito bem a opinião do Herculano sobre isso, né? E embora que eu pergunto à senhora, como é que Dona Maria Virgínia encarava essa questão do Chico ser Kardec? Ela ficava brava. Quando aparecia uma bobagem grande, minha mãe ficava brava, e meu pai também. Porque é um absurdo. Os espíritas acham que não tem criação de espírito, que não tem bilhões de espíritos, que um morreu vai ter que reencarnar. Para! Se não conseguiu provar cientificamente, tem um livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, que um senhor que diz não tenho religião, acho que é Dr. Braia, e ele prova cientificamente que a reencarnação existe, mergulhando na menina, fazendo ela voltar ao útero da mãe, e ela volta a outras encarnações, grava em línguas diferentes, aí está explicado. Agora, começar a supor e falar, você foi fulano, você falou assim, nunca digam quem eu fui. Primeiro, é impossível saber. Se devesse ser lembrado, nós lembraríamos. Não convém. Iria perturbar. Ah, eu fui Maria Antonieta. Coitada da Maria Antonieta. Então, primeiro, essa coisa. Segundo, existem bilhões de espíritos. Não há necessidade de eu morrer já por em outro lugar. O que é isso? Vamos crescer. Vamos nos preocupar em praticar a caridade, que nos torna melhores, mais inteligentes e mais sábios.
como dizia o querido Paulo de Tarso. Marmo, Eu estava assistindo a entrevista do Herculano Ferraz Pires, né, o Herculaninho com o Bruno Tavares, que você postou novamente, e ele citou, ele disse que ele não falou exatamente quais, mas ele disse que ele tinha 4 livros do professor Herculano Pires que eram os favoritos dele, citou em especial o Revisão do Cristianismo, que é um dos sempre lembrados, é um livro realmente muito interessante, do professor Herculano Pires. Eu citei o Centro Espírita, que é um muito citado também, o Espírito e o Tempo. Eu gostaria de saber da dona Heloísa Pires se ela consegue identificar um mais querido ou um que chamou mais a atenção dela. Qual que é o preferido do professor Herculano Pires? Adoro como mulher ler Madalena. Amo Jesus pelo respeito às mulheres. Creio que foi o maior homem na história a defender, desde o seu reencarne como Jesus de Nazaré, o grande mestre, defender as mulheres. Ele colocava as mulheres como suas discípulas. Madalena, do meu pai, conta que quando ele encontrou Jesus, ela ficou encantada. Depois que ele a curou, tinha 7 obsessores, foram afastados. Ela diz, mestre, obrigada. Pela primeira vez, encontrei um homem que não olha meu corpo, que olha meus olhos e me respeita. Obrigada, mestre. E por aí ele vai falando sobre esse grande espírito Madalena. Aí vem alguns que não têm o que fazer. Ah, ele foi casado com Madalena. Tem uma porção, Cristo, Rodrigo Álvares, Jesus é um outro autor daqui, não dá para ler, mas nenhum fala esse absurdo. Jesus não tinha expressão de sexualidade que nós, em estado de desenvolvimento, temos. Será que não podemos imaginar expressões diferentes? Mesmo na Terra, cada um é um, tem seu modo de pensar e agir. Agora, só faltava, como pensávamos antigamente, quando éramos mais ignorantes, colocar-nos como modelos no universo. Ah, Jesus casou com Madalena. Para com isso, é um ser magnífico que veio de alturas que nem podemos imaginar, onde a vida é diferente, o relacionamento diferente, o pensamento diferente, mais iluminado. Então, vamos aprender a não nos colocarmos como modelo. Pobre universo, políticos corruptos, assalto e os bons encolhidos. Mas a época de regeneração está chegando, diz a Gênese, e seremos um mundo regenerado. Se não conseguirmos, não por castigo, vamos numa aula de dependência no mundo mais necessitado, para depois, como numa universidade, voltarmos aos nossos colegas. dona Heloísa Pires, eu agora quero lhe fazer uma pergunta grave, né? A luta que o Herculano enfrentou contra essa montanha, essa parede imensa do rustenguismo no Brasil. Tá? Dona Heloísa, enfrentar uma luta dessa se tem muito a perder. E Herculano tinha muito a perder e perdeu. Perdeu. Mas ele não cambiou, ele enfrentou o verbo e a carne, a tese esdrúxula do corpo fluídico de Jesus, né? Os criptógamos carnudos, que Herculano tão bem aponta na obra mistificadora. Mas Dona Heloísa, não é? Dona Virgínia, não é? Aquilo ali teve consequências na vida de Herculano, na relação de amizade já. Essa luta dele não foi uma luta só que influenciou o movimento espírita, né? Ele pagou o preço até na vida dele, né, Dona Heloísa? Mas olha, ele dizia sempre, eu não vim servir aos homens, eu vim para aprender a servir a Jesus. Nunca ele aceitou modificar uma palavra quando ele tinha certeza de que estava certo e tinha o apoio do querido Chico Xavier, dos espíritos que se comunicavam. Tiraram livros da livraria,
como que Herculano foi enterrado em várias casas espíritas, amigos viraram as costas, e ele dizia, eu fico com Jesus. Não somos eternos no corpo físico, daqui a pouco estou lá, não vou chegar envergonhado. E venceu. Hoje, os mesmos locais que faziam isso o homenageiam, me convidam para participar e meu coração fica em festa, porque ele deu um exemplo de que a coragem vence grandes problemas. Que tenhamos confiança em Deus, muito maior do que a confiança nos homens, nos amigos, conforme os amigos. Um vitorioso, ele e minha mãe Virgínia. Graças a Deus. A senhora poderia apontar, dona Luísa, perdas que ele teve, né, com programas, com trabalhos que ele estava realizando? Um programa na rádio foi suspenso, porque os que faziam o programa, amigos dele, não concordaram com a ideia dele. Outros programas foram retirados do ar. Ele ficava, às vezes, pálido, não dormia à noite, mas depois ele se aprumava, falava, eu sirvo a Jesus, não estou aqui para servir aos homens. Aí, quando tudo passou, não vou falar o nome do amigo, um dos amigos, que era muito amigo, voltou, meu pai queria recebê-lo, minha mãe falou, não, essa foi demais para mim, você não vai recebê-lo na nossa casa. Aí meu pai ficou no quarto, ela falou, o senhor não é mais recebido aqui, não, pode descer, mas dona Virgínia estava errado, agora o senhor explica na outra encarnação, machucou, feriu muito um grande amigo seu. E num enterro também que ela foi, um outro veio oferecer carona. Ela falou, obrigada, a sua carona eu não aceito. O que o senhor fez com o Herculano é inconcebível. Amigo é amigo sempre. Podia ter conversado, ele explicava. E virou as costas e aceitou outra carona. Então, minha mãe era muito firme também. Incrível. Essa coragem, mãe, mas como você fez isso? Ela falou, tem que aprender, não se faz isso com um amigo, nunca. Olha. Eu tenho um amigo que quando vem falar, né, sobre a coragem de Herculano, aí eu digo brincando, é porque você não conhece Dona Maria Virgínia, viu? Dona Maria Virgínia. Dona Maria Virgínia. Eu conto sempre, fui fazer uma palestra em homenagem ao pai, em Santos. Essa eu posso falar com aquela turma que queria tirar o evangelho da doutrina espírita. Não vou falar nome, já devem ter se regenerado. Acabei a palestra, todo mundo feliz, falei sobre o pai, falei sobre o evangelho, não toquei em nome. Minha mãe levantou e falou, falaram, Dona Virgínia, quer falar alguma coisa? Ela falou, claro, eu gelei. Ela levantou e falou, aqui estão aqueles que escreveram esses jornalzinhos sem profundidade, criticando a religião espírita. Eles têm que aprender, e o pessoal que me havia convidado afundava na cadeira. Bom, eles... Até hoje eu não me conformo. Ela esclareceu bem o problema, falando direto com a turma, sem citar nome, e saiu feliz da vida. Eu, mãe, não era dia, não era hora, pelo amor de Deus. Ela falou, eu não sei quando vou desencarnar, vá que eu desencarne sem uma oportunidade dessa. Lavei minha alma. Ela... Boa, dona. É linda, é de uma coragem também incrível. Olha, Marmo, mas eu soube, viu, Marmo, que, olha lá, filho de peixe, peixinho é. Dona Heloísa, eu não vou falar a situação, eu soube que uma vez estavam falando besteira sobre Herculano num lugar público, Dona Heloísa se levantou, pediu a palavra e colocou os pingos nos is, não foi, Dona Heloísa? Também. Não admito. Não admito que falem do meu pai, não admito, nem da minha mãe, são lindos demais. Eu os respeito, amo como se não fossem meus pais, como
criaturas, como espíritos que vieram à Terra e cumpriram a tarefa com brilho. Lindos, lindos, lindos. Marmo, contigo a derradeira questão. Professora Heloísa Pires, eu queria perguntar para a senhora, é uma pergunta assim meio especulativa, mas é só para a gente analisar essa situação atual do movimento. Pelo que a senhora conhece do professor Culano, o que a senhora acha? Se o professor Culano estivesse aqui fisicamente com a gente, como pode estar espiritualmente, o que chamaria a atenção do professor Culano, ou positivamente ou negativamente, no movimento espírita agora? O que a senhora acha que o professor Culano Pires, de repente, ficaria atento positivamente ou até negativamente a algum erro que a gente esteja cometendo? Ele falaria que ele não ficava quieto. Ele diz num dos livros dele, tem no Espiritismo uma vontade de igrejeirismo, mas, de outro lado, uma vontade de materialismo. Então, não é para a pessoa escolher o que vai colocar no Espiritismo, é para aceitar o que está certo e, se não concorda, saia do Espiritismo e funde sua doutrina. O querido Valdo Vieira, que eu respeito e amo muito, quando não concordou com o Chico, saiu, não ficou denegrindo a doutrina, falando mal do Chico, nunca. Saiu da doutrina e fundou aquele movimento dele. Agora já está no mundo espiritual e continua profundamente respeitado, porque nunca falou mal, nunca quis diminuir. Não concordava, é um direito de todos. Agora, querer colocar as suas discordâncias na doutrina, ou criticar Kardec, ou criticar André Luiz, chega. Ninguém tem esta autoridade, nem a companhia da equipe do Espírito da Verdade. Humildade é o mínimo. Dona Heloísa, muito bom que a senhora falou sobre Valdo Vieira, porque Leonardo Marmo tem um programa aqui conosco que ele emite essa mesma opinião sua. Ele disse que a gente tem que respeitar muito o que vem pelo Valdo Vieira, que foi um médico extraordinário, né? Extraordinário. Não, lindo. Ele tinha a perder prestígio, casas para falar, mas ele seguiu o coração dele. E nunca falou mal do Chico, do espiritismo de Kardec. Ele criou a filosofia dele. Muito respeitado, muito querido. Tem que ser imitado. Bom, mais o Valdo do que quem fica dentro do movimento, né? Criticando. Ou mesmo quem quer se dizer orientada por meu pai, quando a idade não combina. Era uma criança e agora quer dizer que meu pai era marxista. Não dá, só rindo. Ele escreve. A distância quilométrica entre o pensamento de Marx e de Kardec. Kardec é muito maior. Kardec vê o futuro. O espiritismo é a ciência admirável, a doutrina do futuro. Opinião pessoal deve ficar calada, não tem esse direito. Faz como Valdo Vieira, funda a sua filosofia, cria os indivíduos que querem deusar e pronto, mas não cite o nome de quem não tem culpa dos seus acessos confusos. Marmo, eu ia fazer a cereja do bolo, mas eu sou aqui o anfitrião, né? Eu deixo para você mais uma para a Dona Heloísa, Marmo. Não, é só agradecer a Dona Heloísa, a generosidade dela, porque a Dona Heloísa ela tem uma contribuição muito grande no movimento espírita. É claro que a homenagem maior é ao professor Culano Pires, também estamos incluindo o Herculano Ferraz Pires, que passou para o mundo espiritual semana passada, trabalhador, contribuiu na Paideia, contribuiu no Centro Espírita Carbachudo, mas é só agradecer a generosidade da Dona Heloísa Pires, desejar para a Heloísa Pires que ela continue sendo uma referência do movimento espírita para nós, porque realmente o movimento espírita está precisando, está carente das lideranças, né, Dona Heloísa? Parece que há uma dificuldade, talvez, na renovação das lideranças, né? E é uma preocupação que a gente tem, essa passagem do bastão, porque as gerações se sucedem, né? Nós estamos numa sucessão geracional e a gente tem preocupação com o dia de amanhã. Assim como quando Kardec desencarnou, foi um baque para o movimento. Depois, na década de 20, na França,
Até hoje, aparentemente, os franceses não superaram, né? Aquele baque quando Denis, Delane, Flammarion desencarnou. Nós não queremos que tenhamos uma crise de lideranças, né? E a liderança da senhora é uma liderança muito importante para as novas gerações. Então, muito obrigado pela contribuição. Muito obrigada, não mereço, mas agradeço. Não tenho essa pretensão, nunca quis liderar. Eu falo para os meus filhos aqui, não gosto de mandar, nem gosto que mande em mim. Só os espíritos mais velhos, meu pai, minha mãe, meus grandes amigos, podem me falar se eu estou agindo errado. Mas nós estamos aqui para aprender. Hoje me preocupam também as crianças que, como Chico dizia, estão entregues à tecnologia. Ele dizia, pais, não entregue seus filhos à tecnologia, ao celular, ao computador, tem caminhos escuros. E os jovens têm também dificuldades várias, meio desanimados com o mundo, com os acontecimentos. Então, cabe aos pais o processo de educação ser intensificado. O evangelho no lar, a evangelização na casa espírita ou na casa religiosa que pertencem. Se são budistas, leve ao budismo, que é lindo. Se são evangélicos, levem. Se são católicos, mas não deixe abandonados, deitados dia e noite em camas, no celular ou no computador. Outro dia eu vi um pai e uma filha que, para ganharem dinheiro, isso eu tive vontade de chorar. O pai e a filha estão fazendo programas indecentes. Gente, onde chegamos? Vamos trabalhar pelo mundo melhor, é nossa tarefa. E virá, queiramos ou não, vai vir. Mas nós queremos participar de um mundo melhor. Então vamos falar, vamos conversar, principalmente com mães de crianças e adolescentes. E encontrar também uma maneira de atrair os adolescentes, os adultos, jovens, para filmes, passar filmes, realizar teatro, tornar a casa espírita interessante para poder fazer o trabalho ao qual fomos destinados. Bom, quero então agradecer primeiro a Leonardo Marmo, né? Marmão, você é tão bom como entrevistador, da mesma forma que é como entrevistado, viu? Então foi excelente a nossa noite. Dona Heloísa, entrevistando a senhora, parece que a gente está vendo em torno da senhora, né? Essa constelação familiar, Herculaninho, Tatiana, Herculano, Maria Virgínia, Vô Ferraz, a gente sente. A senhora extravasa. O maçom foi expulso da maçonaria de Pau Sul quando se tornou espírita. Hoje está cheio de espírita maçom, graças a Deus. Houve uma mudança com o tempo, eu amo os maçons. Bom, então é com coração, né, com muita felicidade que a gente encerra essa homenagem a Herculano, né? E hoje quem vai fazer a prece final é meu querido amigo Leonardo Marmo. Ai, meu abraço. Adorei conhecer pessoalmente Leonardo Marmo. Simpático, alegre, felizmente. E você sabe, você, essas meninas, a bailarina, são meus queridos também. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, Allan Kardec, nosso codificador, queremos agradecer por esse momento de contato virtual, mas que para nós tem um significado muito grande, pois homenageamos o professor José Herculano Pires, grande baluarte do Espiritismo, grande referência de ética, de dedicação ao ideal superior, de desinteresse pessoal, de lucidez, de fé raciocinada, um grande trabalhador, e para nós, servidores menores, deve ser sempre considerado nas nossas referências, nos nossos estudos, na busca de obras subsidiárias de qualidade. Muito obrigado, Pai de amor, por este momento, muito obrigado por nos sentirmos mais próximos de Ti. Agradecemos onde estiver, professor Herculano Pires, por sua contribuição, e pedimos também pelo Herculano Ferraz Pires, Herculaninho, filho do professor Herculano, irmão de Dona Heloísa Pires, que ele receba toda a proteção,
todo o auxílio nesse momento de adaptação ao mundo espiritual. Muito obrigado, Pai de amor, muito obrigado por esse momento. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, então, gratidão a Deus por essa homenagem. Dedico esse programa à minha mãe Eva, espírito imortal, na vida espiritual, mas claro, a noite de hoje, principalmente o programa dedicado a ti, Herculano Pires, a ti, Dona Maria Virgínia Pires, a ti, Herculaninho, gratidão pela entrevista tão linda. Tatiana, muita paz. Vô Ferraz, paz e bem para todos, já. Dona Luísa Marmo, um abraço do tamanho do mundo, viu? Do tamanho do... Ai, obrigada, querido. A todos também. Muito obrigada. Beijo. Foi uma delícia. Oh, amigo, fico feliz pelo respeito, compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada a sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada.